Boa noite, pessoal. Em tempos de coronavírus, nós vamos no virtual, já que nós não podemos estar presentes fisicamente. Mas a vida continua, então vamos nessa aula aí hoje. Nós vamos estudar hoje o sistema endócrino, tá? Eu sei que está faltando um sistema, que é o genital feminino, que não foi dado na aula passada, mas eu queria dar essa aula presencial. Se não for possível, se estender aí a necessidade de a gente se isolar, aí eu passo também virtualmente as aulas que faltam, tá ok? Então vamos de sistema endócrino. O sistema endócrino cuida das glândulas do organismo. Glândulas são órgãos de secreção. Eles secretam hormônios ou humores. Então, o que são hormônios ou humores? São substâncias que, lançadas no organismo, vão auxiliar no metabolismo, seja para acelerar ou retardar o metabolismo. E olha só que interessante, a palavra hormônio também é usada como humor, né? E a gente usa esse termo na nossa vida quando nós não estamos bem ou quando estamos muito bem emocionalmente. Falamos bom humor, mau humor, e é justamente porque ou o excesso ou a falta de hormônios acaba mexendo com o nosso estado de espírito também, com a nossa socialização, com a nossa vontade de querer estar mais legal ou mais bravinhos, né? Então, essas glândulas vão controlar o nosso metabolismo. Existem 3 tipos de glândulas, tá? As glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e a glândula mista. Glândulas endócrinas, lembre-se que eu falo de brincar de Jack, né? Toda vez que a coisa é grande, a gente vai cortando. Endo significa dentro. Então, são glândulas de secreção, também chamadas de secreção interna, que lançam seus hormônios diretamente na corrente sanguínea, dentro da corrente sanguínea. Tá? São elas, as glândulas endócrinas do nosso organismo. O hipotálamo, a hipófise, a epífise, que fica logo atrás, que eu vou mostrar para vocês também, a tireoide, que é essa glândula, as paratireoides, que ficam nas regiões superiores e inferior da tireoide, o timo, a suprarrenal e as gônadas. Vamos falar uma a uma agora, tá? A hipófise, considerada a glândula mãe ou glândula mestra, porque ela é responsável na produção de 12 hormônios diferentes, e esses hormônios vão controlar a atividade das demais glândulas, seja acelerando ou retardando o metabolismo das demais glândulas. A hipófise, ela está localizada na célula túrcica. Célula túrcica é uma concavidade. Ixi, o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. Foi o erro de... A célula túrcica esse local aqui, é uma concavidade óssea onde ela está alojada, tá? Ela tem o tamanho de um grão de ervilha. Então, embora ela seja muito pequena, ela é muito poderosa, ela é necessária para o nosso organismo como um todo. Uma disfunção da hipófise gera uma disfunção das demais glândulas também. Todas elas ficam meio enlouquecidas. A epífise também é uma glândula localizada no interior da caixa craniana, e ela está aqui entre os 2 hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Essa glândula eu adoro, ela é a minha favorita, tá? Por quê? Nós vamos ver um pouquinho a mais sobre ela. Ela está aqui nessa região, tá vendo? Muita gente acha que hipófise e epífise é a mesma glândula, não é. A hipófise é uma glândula mãe, que produz 12 hormônios diferentes, e a epífise é essa glândulazinha aqui, chamada também como glândula pineal, corpo pineal, ou simplesmente epífise. Também chamada de epífise neural, tá? Estão vendo aqui, localizada no interior da caixa craniana, entre os 2 hemisférios cerebrais, olha, mais ou menos na altura dos olhos. Tá vendo? Ela fica nessa região aqui, entre os olhos.
Essa é uma glândula que associa-se também ao lado espiritual. Então, os indianos já usam aquele blind para proteger o terceiro olho, né? Seria a epífise, o nosso terceiro olho que está ligado à espiritualidade. Mas isso não vem ao caso, nós estamos assim, só vamos ver a parte fisiológica dela. Essa região aí, a epífise. Tá? A palavra pineal, como ela é conhecida também, ela vem do grego, que significa pinelis, que é em forma de pinha, porque ela é apinelada, assim, ela tem esse formato de pinha. Ela mede cerca de 8 milímetros de comprimento, pequenininha, né? Ela é rica em serotonina, que é um hormônio da felicidade, vocês sabem disso, né? E essa serotonina, o acúmulo dela, ajuda a produzir a melatonina, que é um dos hormônios principais que essa glândula produz. Antes de falar da melatonina, a medicina até um tempo atrás não conhecia direito a funcionalidade da glândula epífise. Nós sabíamos simplesmente que ela inibia a libido, ou seja, a produção do hormônio durante toda a infância impedia a maturação das glândulas sexuais. Então não havia desenvolvimento das glândulas sexuais enquanto houvesse aquela secreção da epífise, para justamente inibir a libido na infância. A partir da puberdade, esse hormônio começa a diminuir. Então a produção da epífise desse hormônio começa a diminuir. Isso facilita o desenvolvimento das glândulas sexuais. É por isso que na puberdade, né, desenvolve ovário, desenvolve testículo, produção dos hormônios sexuais, que é a progesterona e a testosterona. No homem, a testosterona dá as características sexuais secundárias masculinas, como nós já falamos na última aula, né? Aparecimento de barba, distribuição de pelos no corpo, engrossamento da voz, rigidez muscular. E na mulher, a progesterona, que é análogo à testosterona no homem, também com as mesmas funções de produzir as características sexuais secundárias femininas. Então, no caso da mulher, o que seria? Ginecomastia, que é desenvolvimento de seios, a menarca, que é a menstruação e a partir daí continua. Também o corpo dá um alargamento do quadril, agudização da voz, distribuição de pelos no corpo. Então, até a puberdade, a epífise funcionaria como inibidora de libido. Olha que coisa linda, né, que é o nosso corpo. Você vê que na infância a sexualidade ela não aparece realmente. É a partir da puberdade que se desperta a libido por conta dos hormônios sexuais. Então, em primeiro lugar, ela era o inibidor da libido. Agora, a partir do momento que começa a diminuir, né, esse hormônio, começa a produção maior de melatonina, que é o nosso relógio biológico. A melatonina controla os nossos ciclos biológicos. Quando nós percebemos noite e dia, quando sentimos sonos à noite, né? Então, os nossos olhos são os sensores. Então, a luz afeta os nossos olhos de que maneira? Durante o dia ou em claridade, existe uma inibição da produção da melatonina, o que nos deixa despertos durante o dia. E quando chega a noite, a escuridão e a noite faz com que a melatonina seja produzida com maior quantidade. Isso nos deixa sonolento e induz ao sono. É importante, durante a noite, a gente se manter em ambiente mais escuro, já para dar a indução do sono. Dorme-se melhor quanto mais escuro o ambiente, porque a produção de melatonina aumenta e faz com que a gente descanse. As pessoas que trabalham, que costumam trabalhar à noite e dormirem durante o dia, têm seu relógio biológico muito alterado. Porque, embora a gente durma durante o dia para repor o que não dormiu à noite, nunca é o mesmo sono da noite. Porque você nunca vai conseguir reproduzir o ambiente da noite, mesmo fechando o quarto, porta, janela, sempre tem frestas de luz e a melatonina não é produzida na mesma quantidade. Então o sono não é reparador. Por isso que muitos trabalhadores da área da saúde, da área de lazer, que trabalham em
bares, restaurantes, hotéis, que viram à noite, eles acabam fazendo turnos diferenciados. Então, de quando em quando precisa trocar o turno para eles poderem também trabalhar de dia e ter um descanso à noite. Isso o Ministério da Saúde adverte. Além da regulação do sono, a melatonina controla também o ritmo de vários ciclos fisiológicos, né? Durante a noite. Então, quando você tem uma produção alta de melatonina, começa a diminuir, por exemplo, a digestão, que ela é mais lenta. Por isso que não é legal comer e deitar, porque você não vai digerir tão bem quanto se você tivesse tido uma alimentação umas 3 horinhas antes, né? A digestão é mais lenta, a temperatura corporal cai um pouco, o ritmo também cardíaco desacelera, né? A pressão sanguínea diminui e o sistema imunológico aumenta. Então, durante a noite, a gente refaz o nosso sistema imunológico. Vamos ficar dormindo durante essa pandemia? Vamos ver se a gente aumenta o nosso sistema imunológico contra esse vírus? Costuma-se dizer, por isso, que a melatonina é a molécula-chave que controla o relógio biológico dos animais e dos seres humanos. A glândula pineal, ou a epífise, né, ela tem em sua constituição cristais de apatita. Apatita é um mineral, né? Então, quem pensa que não tem bola de cristal na cabeça, engana, tem sim, né? A epífise, ela tem essa bolinha, esses cristalzinhos. E esses cristalzinhos são capazes de captar as ondas eletromagnéticas do exterior. Por conta disso, nós conseguimos entender por que alguns ciclos fisiológicos obedecem, por exemplo, fases da lua, a maré baixa, a maré alta. Quem mora no interior sabe muito bem, né? Tem uma mulher grávida, tem que esperar trocar a lua para engravidar. Quando troca a lua, a maternidade fica cheia, né? Porque aquele ciclo biológico completa a gestação, então ocorrem uns partos aí bastante. Então, as fases da lua, elas nos controlam, esses ciclos fisiológicos também, por conta desses cristais de apatita. E não é só, né, nos seres humanos, nos animais também. Por exemplo, as migrações das andorinhas, vocês sabem que as andorinhas, elas migram dependendo da estação do ano de uma região a outra. E esse voo, ele é totalmente controlado pela secreção da melatonina. Esses daqui são os cristais de apatita. Olha o que a gente tem na cabeça. Ela também é conhecida por corpo pineal, localizada abaixo da hipófise, na altura dos olhos, como eu já havia mostrado. Seu funcionamento impede o amadurecimento das gônadas, que são as glândulas sexuais, durante toda a infância, né? E na puberdade, a atividade diminuindo, ocorre o amadurecimento das glândulas sexuais, então a produção dos hormônios sexuais. Outra glândula aqui, tireoide e paratireoides. Por que eu estou colocando junto? Porque as paratireoides ficam nas extremidades superior e inferior da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica na região da garganta e ela é responsável pela produção de tiroxina, que é o hormônio do crescimento. A tiroxina, ela é importante no desenvolvimento da criança, tá? Se houver uma disfunção da tireoide durante a infância, por exemplo, pode haver uma hiperfunção da tireoide. O que é hiper? Muito, né? Então, se tiver uma produção excessiva de tiroxina durante a infância, acarreta um dano no metabolismo, onde a criança cresce demais. O inverso, um hipotireoidismo durante a infância, ou seja, baixa produção da tiroxina, vai fazer com que a criança não desenvolva. Então, no caso da hipo é menos. No caso da hipofunção, pode acarretar o nanismo, que são pessoas que têm um crescimento prejudicado, né? Eles ficam abaixo da média. Só que na hipofunção, apenas o desenvolvimento físico é que é prejudicado. O desenvolvimento intelectual é normal. Na hiperfunção, quando você tem um desenvolvimento acima do normal, as pessoas crescem muito,
porém o desenvolvimento intelectual não é o mesmo, não acompanham. Então são pessoas que crescem demais, desenvolvem mais fisicamente, porém o desenvolvimento intelectual é baixo, pequeno. Tá? E as paratireoides estão localizadas na base superior e inferior da tireoide e são responsáveis em produzir um hormônio que auxilia a absorção de cálcio pelos ossos. Então aqui eu vou mostrar para vocês, olha, em rosinha grande, parecendo uma borboletinha ou uma gravata borboleta, nós temos a tireoide. Esses pontos avermelhados mais escuros são as paratireoides. Aqui dá para ver melhor, né? Essa é a tireoide. Essa é a tireoide, tá? E os pontinhos amarelos são as paratireoides. Outra glândula que eu gosto muito, o timo, né? É uma glândula localizada na base superior do osso externo. Olha aqui, o osso externo, o timo se localiza nessa base superior. O timo também é uma glândula bastante estudada. Era considerada como glândula da infância até um tempo atrás, porque a gente sabia que a criança tinha seu timo bastante desenvolvido até os 2 anos de idade. E depois disso, ele já começava a perder um pouco a sua função. Por quê? O timo está relacionado com a produção de anticorpos. Então, quando a criança nasce, ela nasce apenas com os anticorpos que ela recebeu da mãe durante a gestação. Ela continua a receber anticorpos da mãe através do aleitamento materno. Por isso é muito importante, né? O leite materno contém anticorpos que protege a criança, porque o seu sistema imunológico ainda é imaturo. Então, quando então a criança atinge a maturidade imunológica, isso por volta de uns 2 anos, 2 anos e meio, aí o timo passaria a não ter mais função, né? Ele deixaria de ter essa função de imunidade, porque o sistema imunológico já está maduro. Nas aves, o timo ele permanece bem desenvolvido durante toda a vida. Por isso a gente percebe que a ave tem um peito estufado, né? É a presença do timo. Mas nos seres humanos o timo ele é mais desenvolvido na infância e ele é menor na fase adulta. Por isso que a cor também varia de acordo com a idade, porque de acordo com a atividade que ele tem, né? Ela é vermelha no feto, branco acinzentado nos primeiros anos de vida e passa de uma cor amarelada quando mais velho. Esse aqui é o timo, tá? É toda essa parte aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, aqui, tá? Esse é o timo. Perdão, aqui é o timo. Crianças, paciência comigo, primeira aula virtual, tá? Esse aqui é o timo, aqui, ó. Escondidinho entre os pulmões, tá bem na base superior do osso externo. Ele aqui, para vocês verem direitinho. Então, quando a criança nasce, o timo tem mais ou menos por volta de 10 a 35 gramas. Continua crescendo de tamanho até a puberdade, mais ou menos por volta dos 15 anos. E atinge o peso máximo de 20 a 50 gramas. E depois, daí por diante, ele começa a sofrer atrofia progressiva até de 5 a 15 gramas no idoso. Agora, o timo, ele está muito relacionado também às nossas emoções. O timo é a grande glândula das emoções, né? Ele se inflama quando estamos felizes e se recolhe quando estamos tristes. Basta notar qual é a atitude ou a postura de alguém que está em depressão. Normalmente essa postura de fetal, né? Porque o timo encolhido. Muita gente que sofre de depressão relata dor nessa região. Não é dor no coração, como muita gente diz, meu coração dói. Não, o coração não dói. Se o coração doer, ele vai contar como foi a dor lá no centro espírita depois, porque é fatal, né? O coração não dói, mas o encolhimento do timo pode causar alguma dor, que a pessoa deprimida relata. E uma pessoa que está feliz, ela tem um timo mais desenvolvido. Agora, veja só como a anatomia é maravilhosa, né? Quando você abre assim os braços para você dar um abraço, você está
exteriorizando o seu timo e jogando a energia que você tem de bom para aquele que você está abraçando, essa troca de energia, né? É o abraço terapia. O time é bem legal também. As suprarrenais. Supra, acima, né? Então, como o próprio nome diz, são glândulas que ficam acima dos rins. Elas apresentam duas porções, o córtex e a medula. O córtex da suprarrenal é a parte de fora dessa glândula e ela tem a função de produzir hormônios que nós chamamos de corticoides, que são os nossos anti-inflamatórios naturais. Então, num acesso de alérgico, numa reação alérgica qualquer ou num machucado qualquer, a produção de corticoides no nosso organismo aumenta. Muitas vezes o nosso corpo não dá conta e a gente acaba tomando corticoides externamente. Mas nós temos uma farmacinha interior, tá? Então, quando necessário, a gente aumenta a produção de corticoide que ajuda na defesa do organismo contra crises alérgicas, machucado em geral, dor, né? E na medula, que é a parte interna dessa glândula, nós temos a produção de dois hormônios importantes, que é a adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, ela é responsável em acelerar os batimentos cardíacos. E a noradrenalina, ela é responsável em controlar a pressão arterial. Esse nome aqui, adrenalina e noradrenalina, é porque a estrutura química da noradrenalina é invertida. É a adrenalina invertida, essa estrutura química, por isso que ela recebe o nome de nor, ou seja, ela está do avesso da adrenalina. A função seria controlar a pressão sanguínea, enquanto que a adrenalina aumenta os batimentos do coração. Em situação de estresse, de nervosismo, de emoções muito fortes, existe um aumento da produção de adrenalina, o que causa ataque cardíaco, né? Só que quando baixa a adrenalina, você tem uma produção muito grande de adrenalina, aí dá uma baixada, as endorfinas começam a fazer efeito no organismo, você sente uma sensação de relaxamento e bem-estar. Por isso que muita gente busca os esportes radicais, porque em qualquer esporte radical onde você tem uma tensão, tem que prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. E um medinho, né? Porque quem salta de um paraquedas não vai dizer que não tem medo que o paraquedas não abra, né? No final das contas. Mas esse medinho todo também causa uma produção a mais de adrenalina. Tanto que existe a expressão, tô adrenado, né? Quero ficar adrenado. Porque na adrenalina você fica agitado, tensionado. Mas quando passa, a adrenalina baixa, dá aquela sensação de relaxamento e bem-estar. Isso ocorre também durante as relações sexuais, né? Aumenta a adrenalina e depois diminui novamente, dando uma sensação de relaxamento e bem-estar. Gônadas, eu quase que falei das duas, né? Mas eu dei uma aula só de sistema genital masculino, eu já falei de uma, a outra eu vou falar depois. As gônadas é o nome dado às glândulas sexuais. Então, gônada significa glândulas sexuais. No homem, os testículos, na mulher, os ovários. O testículo produz testosterona, enquanto que o ovário produz a progesterona. Tanto um quanto o outro são responsáveis pelas características sexuais secundárias, masculinas ou femininas, dependendo. A testosterona masculina, a progesterona feminina. Como eu já falei anteriormente, essas características secundárias, ou seja, vêm após a puberdade, né? Então, no homem é aparecimento de barba, distribuição de pelo no corpo, engrossamento da voz, rigidez muscular. Na mulher, é a ginecomastia, a menarca, como eu já havia falado, né? A voz fica mais aguda, distribuição de pelos no corpo, dá uma engrossadinha no quadril. Essas são as glândulas endócrinas do organismo. Se tiverem alguma dúvida, depois vocês me passam por WhatsApp quais as dúvidas que eu vou tirando, tá bom? Agora vamos para as glândulas exócrinas. Então, mais uma vez, brincando de Jack, exo, fora, tá? Então, os hormônios produzidos pelas glândulas exócrinas são lançados
fora da corrente sanguínea. Então, endo, dentro da corrente sanguínea, exo, fora da corrente sanguínea. Quais são as glândulas exócrinas do nosso organismo? Opa, peraí, elas também são chamadas de glândulas de secreção externa. As substâncias é jogada, então, fora da corrente sanguínea. Quais são essas glândulas? As lacrimais, as salivares, as sudoríparas e as sebáceas. Essas são as glândulas lacrimais. As glândulas lacrimais são responsáveis em produzir a lágrima. A lágrima é um humor aquoso, né, cuja função maior é lubrificar os olhos, para diminuir o atrito entre pálpebra e córnea, e também é um antisséptico poderosíssimo, tá? Veja que é muito difícil você pegar uma infecção grave nos olhos. E os nossos olhos vivem abertos para o mundo, né? Cai cisco, cai poeira, entra coisa, e a lágrima dá conta de eliminar. Então, a glândula lacrimal está localizada aqui em cima da pálpebra. Então, a lágrima é produzida aqui, passa pelo globo ocular, lubrificando, e depois ela é escoada pelo canal lacrimal, que fica exatamente aqui dentro do nariz. Em situações, por exemplo, de gripe, né, onde se tem uma congestão nasal, aí essa glândula, o conduto lacrimal, ele fica menor, ele fecha e não dá conta da vazão de lágrima. Por isso que durante gripe, resfriado, ficamos com os olhos lacrimejantes, porque o canal lacrimal não escoa adequadamente e a lágrima acaba exteriorizando. Em grandes emoções também há uma superprodução de lágrimas, o canal lacrimal também não dá conta e a lágrima escorre. Por isso, quando a gente chora muito, chora até pelo nariz, né? Glândulas salivares, isso nós já estudamos no aparelho digestório, só revendo um pouquinho, né, é responsável pela produção da saliva, que é um humor aquoso que contém enzimas digestivas e que inicia o processo de digestão química, a parte química da digestão ainda na boca. As glândulas salivares são em número de 3, nós temos aqui, olha, parótidas, nessa região, que eu tinha falado para vocês que o vírus da cachumba gosta dessa glândula, por isso que ela fica demasiada durante a cachumba, né? Essa região aqui, as parótidas. A submaxilar, que é essa aqui, e essa sublingual. Tá? Então são as 3 glândulas que produzem a saliva. Mas nós já estudamos isso no digestório. Vamos passar então. Glândula sudorípara. Essa aqui, ela está no corpo inteiro, exceto em algumas regiões, como por exemplo na glande do pênis. Então ela está em toda a parte do corpo, ela é responsável pela produção do suor. O suor é importantíssimo para regular a temperatura corpórea. Por isso que no calor a gente transpira mais, né, porque o ambiente já está muito quente. Se a gente acompanhar o calor do ambiente, a temperatura ferve e nós temos uma temperatura constante. Lembra, nós somos animais de sangue quente, ou seja, a temperatura tem que ser constante. Então, para regular a temperatura, o suor é eliminado. No suor nós não temos só água, tá? No suor nós não perdemos só água, nós perdemos sais minerais também. Por isso que o suor é salgadinho. E a glândula sebácea, que fica também embaixo da pele, totalmente, em toda a extensão do corpo, né? Sabe que a pele é o maior órgão do nosso corpo, então tem toda a extensão as glândulas sebáceas, que produzem o sebo. O sebo é um líquido viscoso que lubrifica a pele, né? E também tem uma ação antibactericida. Interessante, né? Eu falei que a gente tem uma farmacinha no corpo e nós temos. Protege. Então, de entrada, muitas vezes caem algumas bactérias no nosso organismo e a gente nem sabe porque o nosso organismo resolve, tá? A produção desse sebo, ela varia também conforme a idade. Aos 17 anos ela tem a maior produção e depois começa a diminuir. Idoso, embora tenha produção, é menor. Por isso que a pele do idoso é mais ressecada e tem que ser hidratada constantemente, porque a produção da glândula
é menor, então produz menos sebina. E a glândula mista? Nós só temos uma glândula mista no organismo, vocês já sabem disso, porque já estudaram no digestório, só vou relembrar, não sei quem lembra, pode falar. A única glândula mista do nosso organismo é o pâncreas, né? Por que ela é mista? Porque ela tem secreção endócrina e secreção exócrina, né? A secreção exócrina, ou seja, aquela que cai fora da corrente sanguínea, é o suco pancreático, que é rico em enzimas e auxilia na digestão. Então, durante a digestão, quando o bolo alimentar está passando, que já é quimo, né? Está passando pelo duodeno, ele recebe o suco pancreático. E também o pâncreas produz duas secreções endócrinas, ou seja, que são lançadas diretamente na corrente sanguínea, que é a insulina e o glucagon. A insulina diminui a dosagem de açúcar no sangue, enquanto que o glucagon aumenta a dosagem de açúcar no sangue. Os dois hormônios trabalhando juntos mantêm as dosagens de açúcar em níveis normais, tá? Nós já estudamos isso daqui no digestório. Vocês lembram que eu falei do papel da insulina, que ela leva o açúcar no fígado, né? Onde ele vai ser metabolizado, por isso que ela diminui a dosagem. E quando acaba o açúcar do sangue, ele vai buscar na reserva o glucagon, que quebra aquela reserva de açúcar e joga na corrente sanguínea. Vocês lembram dessa aula, né? Então, gente, é isso aí. Por hoje é só. Mais uma vez, qualquer dúvida, mandem suas dúvidas por WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em respondê-las, tá? Fiquem com Deus, vamos com calma nessa pandemia, vamos respeitar as orientações, manter a higienização das mãos, do ambiente, evitem sair quem puder sair, mas principalmente cuidem dos seus idosos que tem em casa. Beijo, até a próxima aula, gente. Bye, bye.